Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico às equipes, porque o trabalho na equipe tem essa importância. Aquele que trabalha é que é beneficiado. E tem muitas outras coisas assim importantes que vai trazendo para a vida da pessoa uma alegria. O movimento útil tem essa importância. Dentro da pessoa ela vai trabalhando e ela vai ficando alegre. Tem essa importância porque uma pessoa que tem uma alegria dentro, ela não adoece e as coisas para ela ficam mais fáceis. Com a alegria, ela passa a ter a facilidade para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o simbolismo no destino humano. Cada um tem que observar assim, que se ele perde tempo com as coisas exteriores, dedicando a vida dele às coisas exteriores e não fazendo a diferença, que as coisas exteriores são as coisas que são boas, que ele precisa delas, mas elas se encontram assim depois, porque primeiro se encontra a sua vida interior e a importância que a vida interior de cada um tem para ele mesmo. O simbolismo no destino humano. Cada um sabe que a vida tem duas coisas bem importantes, a vida exterior e a vida interior. Um acontecimento na vida exterior tem que ser redimido na vida exterior. Se uma pessoa teve um comportamento com uma outra, na vida exterior ela tem que procurar a pessoa e deixar aquele assunto, aquele acontecimento claro, definido. E tem uma coisa assim bem interessante, porque se tem dentro da pessoa a vivência interna, tem possibilidade que ela venha a fazer o resgate de uma outra maneira. E esse resgate de uma outra maneira está com a transformação interna na vida da pessoa. Se um ato aconteceu na vida exterior, aquele ato tem que ser redimido na vida exterior. Tem a vida exterior e a vida interior. E o ato da vida interior também ele tem que ser redimido na vida interior. Se a pessoa sentiu um mal-estar com a outra num relacionamento, dentro dela ficou esta condição interna do mal-estar. O mal-estar tem aquela condição de trazer a desarmonia, e uma desarmonia está relacionada à falta da saúde. Se a pessoa fica sem a saúde, ela é responsabilizada por ela mesma. Se cada pessoa passa a observar que uma pessoa que ficou sem a saúde, independente do que aconteceu na vida da pessoa, não vale a pena. Ela tem que fazer muito esforço para ter dentro dela uma segurança interior, independente de qualquer coisa. A desarmonia não pode entrar na vida de cada um. Entrou a desarmonia, entrou o distanciamento da luz. Quando tem uma desarmonia, aquela pessoa não está fazendo um trabalho de perceber-se, independente do tipo de desarmonia. E se a pessoa não tem uma modificação interna, aquela desarmonia acentua e vai trazendo um enfraquecimento para as outras partes do corpo. Na vida física fica fácil de observar que uma desarmonia com os frutos de uma colheita, todos os outros frutos que apresentavam bons ficam também doentes. O doente quer dizer, apodrecem mais rapidamente. Na nossa vida interior é desta maneira. O simbolismo no destino humano, a pessoa tem que ficar com o primeiro mandamento e com isto a pessoa tem que ir fazendo o esforço de compreender os outros mandamentos. Todas as coisas têm muita importância, mas o que tem importância para a própria pessoa é como ela faz com o simbolismo no destino humano. Como ela está fazendo para todas as coisas externas ter um simbolismo relativo. E essa relatividade é uma coisa que vai ter uma duração. Na vida interior da pessoa, as coisas não são relativas, as coisas são duradouras.
A vivência que a pessoa tem, independente da época em que ela se encontra, aquela vivência atua toda a época da vida dela. Ela relata as fases da sua formação, ela relata a fase do seu amadurecimento. O seu período de relacionamento, ela que vai fazendo. O simbolismo no destino humano. Tem muita importância a vida interior de uma pessoa. Às vezes o adulto não percebe que o jeito que ele tem vivido dentro dele, com os seus pensamentos, com o seu sentimento, ele pode não estar percebendo o que tem acontecido em sua volta. Observando assim numa casa que tem mais de um filho, sempre tem um filho que tem um comportamento que apresenta mais dificuldade. Aquele filho está recebendo as coisas grosseiras da matéria fina, as coisas ruins que aqueles adultos que moram naquele ambiente ficam pensando. E aquela criança, aquele jovem em formação, vai tendo dificuldade na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida. E esses adultos que têm que fazer o trabalho de melhorar dentro deles, porque a influência, independente de qualquer coisa, atrai a mesma frequência. E uma atração de frequência, alguém daquela casa fica com aquela influência. Cada um tem que ir observando que ele é responsável, independente se aquele elemento da família apresenta as dificuldades, cada um tem que fazer muito esforço em melhorar. Quando uma pessoa faz esta condição de ter a melhora dentro dela, ela também limpa o ambiente em volta dela. Cada um tem esta responsabilidade de limpar a sua vida com os seus pensamentos e de limpar as suas imediações. Limpando as imediações, aquele filho que apresenta dificuldade nos estudos, dificuldade no relacionamento, no comportamento, vai melhorar, porque a influência que ele recebe entra numa condição de melhor. A vida interior de uma pessoa tem essa importância e o destino dela que vai realizar na matéria grosseira é o que ela plantou na sua vida interior. Ela pode não perceber as limitações que apresentam naquele ambiente de sua moradia, no seu ambiente de trabalho. Ela influi e cada um precisa de observar assim qual é o procedimento para o simbolismo no destino humano ser melhor. Qual é o procedimento que ela precisa de fazer para ela ter influências boas? Todas as coisas que uma pessoa planta, ela vai ter que colher. Se ela se encontra descuidada com os seus pensamentos, tem esta relação. Os pensamentos vão atrair aquele nível do jeito que vem pensando. E se a pessoa pensa de uma maneira que não é boa para ela, ela irradia no seu ambiente, sempre tem um elemento que recebe aquelas coisas ruins que a pessoa pensou. Ela mesma fica com as influências ruins e passa as influências para as outras pessoas. E é da responsabilidade de cada um melhorar-se. Se ela fica mais atenta com ela, dedicando um tempo para ela mesma, e esse tempo é estudando o livro Na Luz da Verdade e observando como ela é com ela, para ela ter a condição de resgatar aquilo que ela já plantou. Todas as coisas que acontecem já foram plantadas no período anterior. Muitas vezes a pessoa percebe num trabalho que ela está executando que ela teve um pequeno descuido e ela errou aquilo que ela estava fazendo. E se ela errou, ela tem que refazer. E é bem interessante assim, porque em toda época na vida de uma pessoa ela sabe que refazer dá mais trabalho do que fazer de novo. Ela tem que ter mais atenção e com isso a vida da pessoa fisicamente também não desenvolve. Ela sempre se encontra naquela condição de arrumar aquilo que ela fez.
O simbolismo no destino humano é da responsabilidade de cada um e cada um tem que ir vendo qual é o procedimento que ela precisa de ter para melhorar a sua vida interior e melhorar o ambiente em que ela relaciona. Se ela tem descendentes, é da responsabilidade dela que esses descendentes esforcem. Se aqueles adultos trabalham com aqueles descendentes de uma maneira orientando e emancipando aqueles descendentes, independente da época em que se encontram esses descendentes, aquele adulto vai ficar tranquilo. Toda uma informação foi dada, toda uma instrução. Quando uma mãe tem esta naturalidade com as filhas, ela fala que aquele corpo é da responsabilidade delas. Toda uma orientação, toda uma informação ela deu. Se elas usarem bem aquele corpo, o benefício é delas. O simbolismo do destino humano. A vida de uma pessoa ela é muito grandiosa e a vida é interior, independente da época em que a pessoa se encontra, dentro dela ela tem a possibilidade de resgatar todas as coisas que apresentaram e que vem apresentando. Isso é bem interessante porque conhecendo uma ou outra pessoa vai confirmando que a vida daquela pessoa vem tendo uma leveza, vem tendo uma clareza e a pessoa vai tendo a facilidade todos os dias de resolver aquilo que ela precisa. Todos os dias nós temos assim uma responsabilidade, independente da época em que nós nos encontramos. E a responsabilidade principal é de como cada um vem fazendo com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Ela precisa de ter o cuidado e ter a força para ir resgatando também os períodos difíceis. Às vezes, quando uma pessoa começa a estudar os ensinos, ela vai vendo assim que tem muitas coisas para serem resgatadas e todos os dias apresentam coisas novas. E ela pensa assim que a vida dela agora apresenta mais trabalhosa. Agora ela está confirmando que ela aumentou a lucidez, porque anteriormente ela construía e não percebia. Agora, com o aumento da lucidez, ela vai resgatando. Com a força dos ensinos, ela vai observando que todas as coisas são simples. Um descontentamento que apresentou dentro da vida interior de uma pessoa, ela procura aquela pessoa que gerou aquele descontentamento e o que ocasionou aquele mal-estar dentro, se encontra agora numa outra condição. Aquela condição que a pessoa tinha dentro, quando aproxima daquele que ocasionou esse mal-estar, aquela mudança interior da pessoa faz com que surja uma harmonia, uma alegria, independente da situação externa que apresenta. Se a pessoa tem dentro dela uma modificação, aquele outro que apresentava ser prejudicado, com esta modificação, a pessoa tem esta bondade dentro dela de compreender que se ele se encontrasse naquele lugar, muitas vezes ele teria feito pior com os gestos, com as falas. Isso é uma coisa muito boa, porque aquela pessoa que apresentava o descontentamento agora tem uma mudança interior. Ela passa a ter um comportamento melhor também. Aquilo que ela sofreu, dentro dela entrou uma clareza. A leveza não é uma condição de omissão. A leveza é uma condição interna em receber os fatos que o outro apresenta. Com esta condição, a vida dele fica melhor. Dentro dele apresenta esta condição boa. E isso é fácil de observar uma pessoa que apresenta um trabalho e muitas vezes aquele que contratou aquele trabalho apresentava uma rigidez, uma dureza, uma maneira rude de dirigir-se àquele que foi contratado. Com a mudança daquele que está executando o trabalho, dentro daquele que apresentava aquela rigidez, fica uma coisa mais leve.
ele percebe que o jeito dele não influi na outra pessoa. É mais comum as pessoas com mais idade terem esta clareza. Uma avó, uma tia, a gente vai relacionando com aquela pessoa e o jeito que ela tem dentro dela, ela vai vendo assim que as outras coisas ela não sente incomodada, porque ela faz um benefício para um benefício para outro. Para fazer mais um benefício, ela não sente prejudicada. Com isso, aqueles que recebem o benefício, porque o benefício de uma avó, o benefício de uma tia, é sempre fácil de observar, é sempre doando. E com esta maneira de sempre doar, tem aquela outra parte boa também, a leveza que existe e a grandeza que existe naqueles atos. Cada um tem que ir observando que a vida interior ela é mais grandiosa do que a vida exterior, porque na vida interior é que vai marcando o destino da pessoa e ela vai tendo a oportunidade, com as vivências que ela está tendo, de ter esta mudança externa no relacionamento com as outras pessoas. E isso precisa de ir observando muitos detalhes. Se a pessoa teve uma vivência interna, uma vivência não é uma referência. Para a pessoa continuar tendo o crescimento interior, ela precisa de continuar tendo as vivências. E é bem interessante assim, porque se a pessoa teve um título de um esforço que ela fez na sua vida exterior e ela continua enaltecendo-se por aquele título que ela conquistou, ou outras pessoas valorizando aquela que teve o título, aquele título perdeu a significação. E é a mesma coisa assim. Se um artista tem a possibilidade de fazer um quadro, ele fica enaltecendo aquele quadro, ele não faz outro quadro. Aquele artista vai continuar qualificado se ele continua fazendo novos quadros. Na vida interior de uma pessoa, cada vivência é um quadro que ela constrói. Para ela continuar tendo o crescimento interior, ela precisa de continuar tendo as vivências. No caso daquela avó, daquela tia, o jeito que elas se apresentam é um jeito que todas as vezes que ela recebe a visita são novos quadros que ela apresenta. E muitas vezes os seus conhecidos vão visitá-las, não é para engrandecê-las que eles fazem a visita, é para receber a grandeza que elas têm. Com esta grandeza, aqueles que fazem a visita estão sempre procurando visitá-las para receber desta grandeza. E esta grandeza vem junto com outras coisas que o corpo físico é beneficiado. E a gente conhece uma ou outra pessoa que fala das grandezas quando se refere a uma tia, a uma avó, pela condição que elas apresentam. O simbolismo no destino humano é como a pessoa faz todo instante com ela mesma, qual é a referência que ela tem para tornar-se grandiosa como uma ou outra pessoa que ela conheceu durante a sua vida. E as coisas exteriores se encontram para facilitar a vida das pessoas. Todas as coisas têm muita significação. Se uma pessoa mora numa região mais distante um pouco, que ela tem acesso a determinados animais ou a determinados pássaros que vivem naquela região, ela observa que tem determinados pássaros que comunicam com ela, que noticia a ela as mudanças que estão para acontecer, ou o vento, ou uma friagem que está aproximando rapidamente, e aquela pessoa torna-se
beneficiada por observar as coisas externas que acontecem. Aquela pessoa tornou-se grandiosa, e quando se refere àquela pessoa, refere-se como uma pessoa agradável, como uma pessoa boa. No simbolismo, no destino humano, é esta condição. A pessoa tem que transformar para a sua vida interior os benefícios que existem nas leis da criação. Todas as coisas externas estão interligadas com as leis da criação. Cabe cada um tirar proveito destas leis, e o proveito é unindo-se essas leis e percebendo-se que ela vai ficar beneficiada se ela unir a estas leis. As leis são, independente de cada um, as leis atuam. No caso daquela pessoa que recebe o benefício daqueles pássaros daquela região de comunicar quando está aproximando uma mudança de temperatura, aquela pessoa ficou beneficiada porque ela não ficou exposta e não permitiu que a friagem entrasse dentro do seu corpo. Quando uma friagem entra dentro do corpo, muitos meses depois, aquele corpo sente aquela friagem que entrou dentro. Tirar proveito das leis da criação é um dever que a pessoa tem. O tirar proveito é unir-se a elas, e com isso a pessoa vai ficando sadia e o seu período de vida sobre a terra fica melhor. O simbolismo no destino humano tem muita importância, sim, a pessoa esforçar para fazer os resgates que ela precisa de fazer. E os resgates com os auxílios dos ensinos têm muita importância. Dentro da pessoa, ela vai tendo a compreensão que num período anterior, com o conhecimento dela, e muitas vezes com o descuido, ela não poderia ter feito diferente. Com a mudança, com as vivências que ela vai tendo, ela não precisa de esperar um tempo seguinte para fazer esses resgates. O resgate apresenta todo instante na vida dela e ela vai ficando grata. Cada resgate feito é uma alegria que apresenta, independente da época em que a pessoa se encontra. Ela vai fazendo o esforço e as condições externas vão apresentando. E tem muita importância, sim, de a pessoa ter esta mudança interna com o relacionamento dela com uma ou com outra pessoa, a nobreza que existe da maneira diferente que cada um vê o mesmo assunto, possibilita a pessoa ter uma compreensão. Às vezes uma pessoa apresenta uma insegurança por não ter o conhecimento daquele assunto, mas ela precisa de conhecer. Aquele aluno, para fazer o exame naquele curso que ele está pretendendo, ele tem que conhecer aquelas informações e instruções que aquele curso está exigindo. Ele tem que fazer esse trabalho. Na nossa vida interior, nós temos que esforçarmos para conhecer as leis da criação e unir a elas, e observando assim que as leis se encontram numa condição grandiosa e cada um tem que ficar submisso. A melhor época é aquela em que ela se encontra. A época anterior, se ela fica enaltecendo, ela não percebe o caminho que ela tem no momento e ela não percebe o sentimento que ela tem e que gerou anteriormente a condição que ela se encontra. Todas as coisas têm esta importância. A melhor época para uma pessoa é aquela em que ela se encontra. Achar assim que ela pode ser no futuro algo diferente, ela tem que estar muito ligada com os ensinos. Para ter alguma coisa diferente do que ela teve no período anterior, ela tem que mudar a sua irradiação, ela tem que mudar a sua constituição. E uma constituição, a pessoa sabe assim que é 2 anos de trabalho, uma célula dura 22 dias, e a cabeça da pessoa, com os entendimentos que ela teve, que ela vem tendo, ela tem que observar as palavras que ela usa. Tudo tem muita importância
E às vezes uma pessoa vai repetindo as palavras que ela ouviu. Muitas vezes a pessoa apresenta uma cultura e mesmo assim ela não percebe que aquelas palavras que ela acabou de ouvir não têm uma correspondência com aquilo que ela está pretendendo ter a significação. Esse trabalho é individual. O simbolismo no destino humano é todo instante a pessoa fazendo o esforço de tirar de dentro dela aquilo que ela acabou de ouvir. Às vezes pode pensar que uma pessoa falando alguma coisa, aquilo se encontra com uma profundidade. E o que tem profundidade é conforme eu me encontro entendendo aquilo. Cada um é que tem que ver que conforme a pessoa entendeu, ela vai construir o seu destino. Para ela construir um destino melhor, ela não pode entender de qualquer maneira, ela tem que entender de uma maneira correta aquilo que precisa ser entendido. As leis da criação são firmes, seguras e simples. A pessoa é que tem que observar qual é o processo que ela tem que ter para ter a simplicidade. Toda época os ensinos são, porque dentro da pessoa ela não teve uma transformação. E observando que as mudanças externas que apresentam facilita a vida física do corpo da pessoa, mas a vida interior não quer dizer que teve um benefício. Facilitando a vida física não quer dizer que aquele corpo vai ficar beneficiado. O corpo só tem importância quando ele tem o movimento, e uma pessoa que tem sempre o movimento com o seu corpo, aquela pessoa tem sempre uma alegria, e a idade em que ela apresenta através dos anos é menos do que a idade física dela. Tem o movimento e aquele corpo apresenta aquela condição boa, e o movimento possibilita todas as partes do corpo receberem a oxigenação e cada célula receber o alimento. O simbolismo no destino humano é todo instante a pessoa ir fazendo o esforço para o seu futuro ficar melhor. A maneira que uma pessoa tem para o futuro dela ficar melhor é estudando o livro Na Luz da Verdade e ela mesma ir observando o esforço que ela precisa de ter para não receber as influências externas e desenvolver as qualidades que ela trouxe, e observando que através do seu ouvido ela pode distinguir a intenção de cada fala, e ela tem que ouvir a entonação que ela emite. Quando uma pessoa dá um comando, aquela voz tem que entrar nesta condição de comandado, e ela tem que ir observando que a importância dela é com o tom que ela usa. O simbolismo no destino humano. Toda época a pessoa tem a possibilidade de fazer o resgate da sua vida interior, e ela tem que ter o conhecimento dos ensinos e ir observando assim que um resgate pode ser numa condição simbólica, e ela precisa de esforçar para ter esse resgate nessa condição. Um sofrimento físico, uma tristeza, uma saudade, dói muito na vida de cada um. Ela precisa de ir observando que o jeito que ela era e o jeito que ela precisa de ser. E esse jeito tem que ser de acordo com os ensinos. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar desqualificada para o seu dia a dia de vida exterior. O simbolismo no destino humano é uma qualificação interna para a vida de todos os dias e uma qualificação para a vida exterior da pessoa.